Boa noite a todos. Paz do Senhor para todos os irmãos que se encontram já na casa de Deus aqui. Boa noite para os irmãos que estão em casa assistindo, ou melhor, participando conosco desse culto na internet. É um prazer ter você aqui também conosco. Nós esperamos que Deus fale ao seu coração nessa noite. Nós também esperamos que Deus receba o nosso culto, Estamos passando por um momento diferente, Nossa igreja está retornando aos cultos presenciais, com toda uma série de recomendações da área de saúde da prefeitura, para que nós evitemos o contágio, que graças a Deus tem diminuído dentro do nosso estado do Rio de Janeiro. E a gente pede a Deus que cesse essa pandemia, Deus conhece o nosso coração, sabe que o nosso desejo é que essa pandemia cesse, e Deus sabe de todas as coisas, Nós entregamos todas as coisas nas mãos do nosso Senhor, crendo que Ele tem o melhor para nós nesse tempo. Então você que está aqui conosco já nessa noite, você que está em casa, participando também nesse culto, eu quero pedir que você incline o seu coração para Deus, que você adore a Deus, porque Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, e que você esteja com os seus ouvidos atentos ao que Deus quer falar com você nessa noite, ao que Deus quer mudar na sua vida, ao que Deus quer mudar na sua história. E você que está nos acompanhando, que ainda não tem Cristo como único, suficiente Salvador, que essa noite possa ser uma noite de salvação para você, que essa noite possa ser uma noite em que você tenha um encontro verdadeiro com Cristo. Nós vamos orar, iniciando o nosso culto dessa noite. Pedir aos irmãos que estejam também em oração. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelas bênçãos, te agradecemos pela tua fidelidade. Nós cremos, Deus, que tu está no controle de todas as coisas. Nós cremos, Deus, que em breve voltaremos às nossas vidas normais, mas que esse tempo, Deus, possa ser um tempo de crescimento para nós, que possa ser um tempo de mudança, Deus, que possa ser um tempo em que nós venhamos a nos achegar mais a ti. Que esse tempo, Deus, possa ser um tempo de crescimento espiritual para cada um de nós, Deus. Abençoe a nossa igreja, abençoe os demais irmãos que pertencem às outras igrejas, que também estão retornando aos seus cultos, Deus. No dia de hoje, algumas que já retornaram na semana passada, abençoe a cada um, fale ao coração do seu povo nessa noite, em cada casa de oração, em cada igreja, Deus, separada para te adorar, Deus. Nos dê um culto agradável na tua presença, e que acima de tudo tu recebas o nosso culto como cheiro suave e agradável. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar o nosso ministério de louvor, e nós vamos estar adorando ao Senhor nesse momento. Nós vamos estar adorando ao Senhor nessa noite. Não apenas ouça, não apenas esteja acompanhando, mas adore ao Senhor também aonde você estiver. Eu queria pedir que os irmãos se colocassem de pé, para que juntos possamos adorar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Boa noite, irmãos. Gostaria de pedir para que você possa estar meditando nessa canção, que o nome dessa canção é A Casa é Sua, e que nossa vida, a nossa igreja, a nossa casa possa ser do Senhor. Amém? Casa é sua,
queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Amém. O próximo cântico que nós iremos entoar se chama Aquieta Minha Alma, que os irmãos possam estar cantando conosco. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz. Me chama pra perto,
Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. Apagar as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, enxugará. Então vem.
sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Sim, Ele não se esqueceu de ti, não. Não, Ele nunca desistiu de ti. Espera em Deus, confia nele. Espera em Deus, descansa nele. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Amém. Os irmãos podem estar sentados. Aquieta minha alma, né? Faz meu coração ouvir sua voz. Nesse tempo que nós estamos passando, o que nós mais precisamos é estar com a alma aquietada, é estarmos tranquilos na presença do Senhor. E esse é um clamor para esse tempo, né? Senhor, aquieta minha alma. É um momento de ansiedade que nós estamos vivendo tremendo. Um momento de algumas frustrações com algumas coisas que nós achávamos que ia acontecer esse ano e não estão acontecendo, né? Um momento diferente pelo qual estamos passando e que tem trazido algumas dificuldades para alguns de nós. Mas esse é o momento de nós clamarmos ao Senhor, né? Senhor, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz, porque a voz dele tem total condições de mudar aquilo que nós estamos sentindo, de mudar aquilo que nós estamos vivendo. Queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6.
Queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. Sua Bíblia provavelmente é um pouco diferente da minha, de alguns irmãos, né? Eu estou com a Bíblia NVI aqui. Todos acharam, amém? Efésios capítulo 2, de 1 a 6. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Gálatas, Efésios. Capítulo 2, de 1 a 6, a palavra de Deus diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse texto fala de quando nós estávamos longe de Cristo e agora que nós estamos com Cristo, que nós vivíamos em transgressões, né? Que nós éramos passivos da ira de Deus, mas que pela graça de Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pelo plano que Deus fez para a nossa salvação, e nós, por termos aceitados agora, nós vivemos nas regiões celestiais com o Senhor. Mesmo ainda nessa terra, nós já usufruímos daquilo que Deus tem para nós. Nós já usufruímos da presença de Deus. No nosso corpo já habita o Espírito Santo de Deus. Nós vamos louvar mais uma vez. E esse é o momento dos irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, estarem depositando aqui no altar do Senhor. E os irmãos que trouxeram os dízimos e ofertas, fiquem ali ao lado, que logo após nós vamos estar orando a Deus, agradecendo por tudo que foi entregue no altar do Senhor. Que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz. O universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Passarão, mas o teu nome
Pai amado, para aquele Deus, muito obrigado, Pai, mais um dia que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigado, Deus, por cada irmão aqui presente, aqueles que estão em casa, Senhor, esteja abençoando. Senhor, agora te entregamos, ó Pai, o dízimo e as ofertas que foram entregues no teu altar. Seja, Pai, abençoando a cada irmão que dizimaram, ofertaram. Que o Senhor esteja abençoando, que nada venha a faltar, ó Pai. Aqueles que não puderam, tu sabe, conhece o coração de cada um, Senhor. Esteja abençoando também, que nada venha a faltar em tua casa. Continue falando nos nossos corações. Isso que eu te oro, te agradeço hoje e todo sempre. Amém. Amém? Nós vamos estar passando aqui ao momento da nossa mensagem bíblica. A gente está com o culto num andamento um pouco diferente, porque foi pedido que nós façamos o culto em 1 hora apenas, né? Então nós estamos tentando cumprir isso. Eu queria pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 17. Você que está em casa também, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Nós estaremos lendo do versículo 11 a 17. Nós vamos falar sobre compartilhar, né? A gente vê muito aí na internet, curte, compartilha, né? Mas não tem nada a ver com a internet, né? Compartilhar mesmo daquilo que Deus deu para nós. Romanos 1, de 11 a 17, a palavra de Deus diz assim: anseio vê-los, é uma carta do apóstolo Paulo aos servos de Deus que estavam em Roma, a igreja dos romanos. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Eu sei que os irmãos estão de máscara, mas eu queria pedir que os irmãos lessem o versículo 16 de Romanos capítulo 1. Vamos? Agora nós vamos de novo, bem bonito, porque foi só um ensaio. Vamos juntos? Porque não me envergonho do evangelho. Isso, bem bonito. Então, irmãos, esse texto, essa carta do apóstolo Paulo, ela começa dizendo que o apóstolo Paulo estava ansiando ver os irmãos de Roma. E por que ele estava com esse anseio? É algo muito interessante, que eu até estava relendo hoje, eu já tinha lido esse texto, e eu achei muito interessante, porque ele fala o seguinte: eu desejo compartilhar com vocês algum dom espiritual, né?
Eu desejo estar com vocês para compartilhar algo de Deus, para compartilhar algo que Deus me deu. Normalmente, quando a gente está com os nossos irmãos, normalmente quando a gente deseja estar com os nossos irmãos, raramente a gente fala assim, ó, desejo estar com você para compartilhar algo que Deus me deu, para compartilhar algum dom espiritual. Normalmente nós estamos para nos confraternizar, para nos ver, a gente marca para comer alguma coisa, ou pelo menos marcava, agora não estamos podendo mais nesse tempo, mas vamos voltar a poder. A gente marca para ver um filme, a gente marca para sair para algum lugar, marca para ir num congresso, marca para ir num passeio, mas é raro a gente falar como o apóstolo Paulo falou, olha, eu desejo estar com vocês para compartilhar algum dom, para compartilhar algo que Deus me deu, para compartilhar com os irmãos aquilo que veio da parte de Deus para a minha vida e que faz diferença na minha vida e que eu quero que faça na vida dos irmãos, que eu quero que abençoe os nossos irmãos. Então é uma coisa para a gente, como servo de Deus, pensar, né? Pô, será que seria legal um dia eu convidar a irmã Eliane para falar assim, pô, irmã Eliane, eu queria ir lá, que você fosse lá em casa para compartilhar um dom, né, com você, né, irmã Zilda, vai lá em casa que a gente vai compartilhar um dom, né, irmã Dirlene, vamos lá para compartilhar um dom. Às vezes a gente só marca para quê? Comer. Normalmente a gente marca para comer, né? A gente gosta de comer, de beber, de estar junto, né? Às vezes a gente faz os cultos, até faz, né? Porque está dentro do nosso projeto de vida. Mas é muito interessante quando o apóstolo Paulo fala para eles, ó, desejo vê-los para compartilhar um dom. Daí a gente pode pensar, que dom era esse? O que Paulo queria partilhar? Qual era o dom que Paulo queria partilhar? Ele não fala. Nós não sabemos qual era o dom que ele queria partilhar com a igreja de Roma. Nós sabemos que lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, 9 e 10, tem uma lista lá de 9 dons, né? Dom de profecia, dom de fé, dom de cura, né? Dom de operar milagres, dom de línguas, dom de interpretação de línguas, e por aí vai. O Espírito Santo dá a cada um de acordo com a vontade que ele quer. Deus dá o dom a cada um de acordo com aquilo que ele quer. Nós não sabemos qual era o dom que o apóstolo Paulo queria compartilhar. Nós não sabemos qual era a intenção dele, se ele queria ensinar alguma coisa. Mas nós sabemos que ele falou que queria estar com eles para compartilhar um dom, né? E eu fico pensando, qual é o dom que Deus tem me dado? A Bíblia fala que todos nós recebemos algum dom, ou alguns dons, tem gente que tem mais de um, né? Qual é o seu dom? Você que está aqui na igreja nessa noite, qual é o seu dom? Você que está em casa nessa noite, cultuando conosco, você que está nos acompanhando. Todos nós recebemos da parte de Deus um dom. Todos nós recebemos da parte de Deus algo que vai nos fazer diferença. Algo que vai fazer diferença na nossa vida. Algo que vai nos fazer diferente das outras pessoas. Algo que vai nos impulsionar a servir ao reino de Deus, né? E aí a segunda pergunta é, o que eu tenho feito com esse dom que Deus me deu? O apóstolo Paulo, ele queria compartilhar com os irmãos aquilo que Deus deu a ele, aquilo que Deus entregou a ele. E eu queria deixar isso para os irmãos nessa noite. Os irmãos têm dons espirituais. Deus entregou alguns dons aos irmãos. E o que o irmão tem feito? O que eu tenho feito com o dom que Deus me deu? Eu tenho compartilhado, eu tenho dividido, multiplicado com meus irmãos, né? Às vezes nós ganhamos o dom de Deus e guardamos, né? Às vezes nós ganhamos o dom de Deus e colocamos ali do ladinho, porque nós sempre achamos que não estamos prontos para exercer aquilo que Deus nos deu, para utilizar aquilo que Deus nos deu. Mas nós precisamos, assim como o apóstolo Paulo, colocar em prática os dons que Deus tem nos dado, né? Uma outra coisa que eu queria pensar com os irmãos, por que compartilhar dons espirituais? Vamos entender que você já saiba que você tem um dom, vamos entender que Deus já tenha te dado um dom, você sabe qual é. E aí eu queria te perguntar, por que compartilhar um dom espiritual? No versículo 11, o apóstolo Paulo fala o seguinte: anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual.
para fortalecê-los. O apóstolo Paulo quer compartilhar um dom espiritual para fortalecer os irmãos da igreja de Roma. Então nós precisamos ter isso no coração. Compartilhar dons nos faz nos fortalecer. Fortalece o outro. Compartilhar aquilo que Deus nos deu vai fazer com que o outro tenha uma vida espiritual melhor. Vai fazer com que o outro se fortaleça na fé. Uma outra coisa que Paulo fala, está no versículo 12, ele fala o seguinte: isto é para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. O compartilhar dos dons também nos deixa mais corajosos, mais ousados, mais determinados. O apóstolo Paulo fala, eu vou compartilhar para fortalecer vocês. E isso vai nos fazer mais corajosos, vai nos encorajar a fazer algumas coisas que nós, como seres humanos, mortais, normais, sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus, não temos coragem de fazer. Então, o compartilhar que o apóstolo fala dos dons, o compartilhar entre nós daquilo que Deus nos deu, além de nos fortalecer, ele nos torna mais corajoso, nos faz avançar na pregação do Evangelho, nos faz avançar em termos de ousadia. Muitas vezes nós, como servos, somos tímidos demais. Muitas vezes nós, como servos de Deus, nós nos colocamos de uma forma que nós temos até medo de falar quem nós somos. Nós temos até medo de anunciar o Cristo que nos salvou e que pode salvar os outros que estão ao nosso redor. Então, uma outra coisa que o dom espiritual faz na nossa vida, ele nos encoraja a ir em frente. Ele nos encoraja a falar de Cristo. Ele nos encoraja a falar do Deus Todo-Poderoso. O Deus que deu a vida do seu Filho por nós na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos a oportunidade de ter uma vida eterna. Então, se você tem algum dom, compartilhe esse dom com seus irmãos, compartilhe esse dom com seus familiares, compartilhe esse dom até com quem não serve a Cristo, para que as pessoas saibam que você tem um dom. Isso vai te fortalecer, isso vai fortalecer aqueles que você compartilhou, isso vai te encorajar, isso vai te tornar ousado para alcançar algumas coisas que você não vai alcançar como ser humano comum, como ser humano que não tem Deus, porque Deus nos faz alcançar algumas coisas que nós nem imaginamos, coisas que nós achamos que não dá para alcançar. Deus coloca nas nossas mãos pelo seu poder, pela sua graça e pela sua soberania. Mas tem a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Deus nos dá o dom e Deus quer que nós pratiquemos o dom. E se às vezes nós não praticamos, nós não conseguimos alcançar algumas coisas que Deus tem preparado para nós. Eu creio que Deus tem lá no seu caderno, vamos fazer uma ilustração aqui, né? A gente sabe que Deus não tem um caderno e uma caneta, que Deus é tudo. Mas eu creio que Ele tem lá no seu caderno, de forma ilustrativa, tudo que Ele tem para nós. Está tudo escrito lá. Está tudo no coração Deus, no coração dEle. E Ele fica esperando nós apenas estarmos prontos para receber. Ele fica esperando apenas que nós estejamos fortes. Ele fica esperando apenas que nós estejamos praticando aquilo que Ele quer que nós pratiquemos. Que nós sejamos ousados, que nós sejamos corajosos. Deus fica ansioso por nos entregar algumas coisas. Se é que esse adjetivo cabe para Deus, da ansiedade, isso não cabe para Deus. Mas o desejo do coração dele é nos dar algumas coisas que normalmente nós não estamos preparados para receber. Mas nós podemos, porque o apóstolo Paulo nos encoraja a fazer isso. Assim como nós, o apóstolo Paulo também teve muitas dificuldades, irmãos. O apóstolo Paulo foi um homem sensacional em termos da expansão do evangelho. Mas o apóstolo Paulo fala que ele tinha um espinho na carne. Algo que fazia
muito mal a ele. E nós temos, cada um de nós tem os seus espinhos, cada um de nós tem as suas fraquezas, cada um de nós tem as suas dificuldades, mas nós precisamos, na medida do possível, com o impulsionar do Espírito Santo e com aquilo que Deus nos entregou, partilhar o que Deus tem para nós. Isso vai nos fortalecer e nos encorajar em nome de Jesus. Versículo 14 que nós lemos diz o seguinte, o apóstolo Paulo, versículo 14 e 15. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo fala de uma dívida. Ele fala que ele é devedor a algumas pessoas. E quem são essas pessoas? Ele cita aqui: gregos e bárbaros, sábios e ignorantes. Quer dizer, Paulo estava citando os povos daquela época. Os gregos, que eram sinônimo de inteligência, de sabedoria, que foi o povo que mais difundiu sua cultura, e os bárbaros, que não tinham nenhum conhecimento. E depois ele fala sábios e ignorantes, mas ele podia também ter falado: olha, eu sou devedor a pobres e a ricos, a brancos e a pretos, a amarelos e a pardos. Eu sou devedor a todos. Ele podia até resumir esse versículo falando assim, eu sou devedor a todos. Paulo tinha uma dívida, e ele fala que essa dívida era para com todos, não era apenas para alguns. Ele usa sábios, ignorantes, gregos e bárbaros para exemplificar todos. Nós, como povo de Deus, nós somos devedores. Na verdade, todos nós, assim como o apóstolo Paulo, somos devedores a todos. Nós temos a obrigação de anunciar o evangelho, de dar oportunidade às pessoas de se encontrarem com Cristo. Isso é um dever nosso. Nós somos devedores a todos que ainda não encontraram a Cristo como o único e suficiente Salvador. Cada um de nós que já é salvo, cada um de nós que o Espírito Santo já habita, nós devemos àqueles que ainda não encontraram Cristo a proclamação do Evangelho. Eu estava vendo, foi nesse mês passado, a história de um homem chamado Irmão André. E aí eu vi um culto que ele estava contando um pouquinho da sua história. Irmão André, ele é um contrabandista de Bíblia. Ele faz as Bíblias entrarem em países que não é permitido. Ele faz um contrabando de Bíblia. E aí ele contou um pouco da história dele, do quanto os missionários são maltratados, do quanto são perseguidos, do quanto são mortos. E aí ele falou que alguma coisa que fez diferença na minha vida. Eu sempre achei assim, poxa, por que a gente vai lá pregar para essas pessoas? Por que a gente manda missionários lá para os países islâmicos? Por que nós mandamos missionários para os países comunistas, se sabemos que eles não nos querem lá? Se sabemos que se eles descobrirem quem são, eles vão matar, eles vão torturar, eles vão maltratar essas pessoas. Por que nós temos junta de missões para mandar pessoas para esses lugares, onde eles odeiam o Evangelho, onde eles odeiam os cristãos, onde eles odeiam o Cristo? E aí ele estava falando sobre isso, ele falou sobre algumas situações, que ele passou nesses países, e ele continua, ele é o líder daquela Missões Portas Abertas. E depois, no meio da sua fala, ele falou algo que foi muito importante para mim. Ele falou assim, olha, a gente vai lá, a gente manda os missionários lá, porque eles têm o direito de saber quem é Jesus. Nós devemos isso a eles. Eles têm o direito, por isso que nós vamos lá falar. E ele falou assim, nós, sem Cristo, na cultura deles, agiríamos igualzinho a eles agem. Faríamos as mesmas coisas que eles fazem, porque para a cultura deles aquilo está certo. Porque para a cultura deles um outro Deus vai tirá-los do caminho do seu Deus. Se nós não tivermos Cristo, se nós vivermos na cultura deles, nós seremos tão maus quanto eles são.
Por isso eles têm o direito de conhecer Cristo e têm o direito de ver as suas vidas mudadas. Então nós, como povo de Deus, como o apóstolo Paulo falou aqui, nós somos devedores. E não é assim uma sugestão. O apóstolo Paulo está sugerindo que a gente é devedor. Não, ele está dando certeza, nós somos devedores. Mateus 28, 19, né? O versículo missionário que Jesus falou. Portanto, ide por todo o mundo, pregue o evangelho às nações, façam discípulos e batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não sugeriu que nós fôssemos. Jesus não insinuou que nós fôssemos. Jesus dá uma ordem: vocês precisam pregar o evangelho a toda criatura. Vocês são devedores a eles. Vocês precisam mostrar a eles o amor de Deus. Amém? Versículo 16. Fala de vergonha, né? Às vezes nós temos vergonha de algumas coisas. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Paulo começa a encerrar essa parte do texto, a encerrar essa parte desse capítulo, dizendo que não se envergonha do evangelho de Cristo. E eu creio que essa afirmação que ele faz é o que dá a ele base para, primeiro, compartilhar os dons com a igreja de Roma. E, segundo, para compartilhar o evangelho com aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Quando você tem no seu coração, quando nós temos no nosso coração, isso que o apóstolo Paulo falou vivo, quando a gente pode falar assim: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Quando a gente tem essa convicção, isso nos facilita a exercitar os nossos dons. Isso facilita com que nós compartilhemos os nossos dons. Quando nós temos no coração essa certeza de que não temos vergonha do evangelho de Cristo, isso nos facilita a compreender a nossa condição de devedor aos outros, né? Nós precisamos ter isso como convicção, irmãos. Não me envergonho do evangelho de Cristo, não me envergonho do Cristo, não me envergonho do reino de Deus, não me envergonho da igreja de Jesus Cristo, não me envergonho do Deus da salvação. Como é bom quando a gente vê um apóstolo, um homem de Deus, alguém que foi como nós, expressar isso, né? Alguém que sofreu como nós, alguém que esteve nessa terra como nós. Como é bom termos a capacidade de compartilhar o evangelho de Cristo. Como é bom termos a capacidade de compartilhar aquilo que Deus nos entregou. Como é bom termos a capacidade de partilhar o plano da salvação para todo aquele que ainda não encontrou o Salvador. Né? O apóstolo Paulo, ele nos incentiva a ter essa convicção. Às vezes, em alguns ambientes, se a gente não tiver cuidado, a gente se envergonha do evangelho. A gente se envergonha de ser cristão, porque a pressão da sociedade é grande, a pressão dos amigos são grandes, a pressão do ambiente escolar, da universidade, do ambiente de trabalho, é muita pressão para alguns de nós, mas nós precisamos, como o apóstolo Paulo, ter a convicção de que nós não temos vergonha do evangelho de Cristo, de que nós fomos separados nesse tempo para falar das grandezas do céu, de que nós fomos separados para falar aos outros daquilo que Deus fez em nossas vidas e pode fazer na deles também. Versículo 17, é o último versículo que nós lemos essa noite. Diz o seguinte: porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá da fé. O evangelho revela a justiça de Deus, irmão. Isso facilita todo o processo anterior que o Paulo escreveu, né? Anunciar o reino, a pregação do evangelho, anunciar o Cristo, anunciar o Deus da salvação, porque ele fala, porque no evangelho se revela a justiça de Deus.
É através da proclamação da palavra que os homens vão conhecer a justiça de Deus. É através da proclamação do evangelho que os homens vão conhecer o quão justo é Deus. Porque o nosso Deus não é um Deus que fez acepção. Porque o nosso Deus não é um Deus que separou só os pobres para receberem o evangelho, ou só os ricos para receberem o evangelho, ou só os brancos, ou só os pretos, ou só os índios, ou só os amarelos, ou só os pardos. Não. A palavra diz que o evangelho revela a justiça de Deus. Nós temos um Deus justo que criou um plano da salvação para todos, gregos e bárbaros, sábios e ignorantes. O evangelho de Deus se revela para todos. O plano da salvação foi para todo mundo. A vinda de Cristo a essa terra é para que todos tivessem a oportunidade da vida eterna. E quando o apóstolo Paulo fala isso, isso facilita demais a pregação do evangelho. Porque você vai dar oportunidade para cada um que ouvir a mensagem do evangelho fazer a sua escolha. Olha, eu sirvo a um Deus justo, o plano da salvação é esse, e você tem a oportunidade de escolher vida ou morte eterna. A realidade é essa, ou é vida eterna, ou é morte eterna. Ou você vai estar com Deus para sempre quando partir daqui, ou vai estar longe dele para sempre. Você, cada um, tem a oportunidade de tomar essa decisão, porque nós servimos a um Deus justo. Um Deus que revela a sua justiça através da pregação do evangelho. E esse texto termina dizendo que o justo viverá da fé. É pela fé que nós vivemos. É pela fé que nós encontramos Deus. É pela fé que nós vamos alcançar a salvação. É pela fé que nós viveremos com Deus eternamente quando partirmos dessa terra. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz o seguinte: pois vocês são salvos pela fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9 diz: não vem das obras, para que ninguém se glorie. As obras são muito importantes, mas a salvação é pela fé naquilo que foi proclamado, pela fé naquilo que Deus se deixou conhecer por nós. Nós o conhecemos apenas naquilo que ele se deixou conhecer, e o plano da salvação, a vinda de Jesus Cristo, é suficiente para que pela fé nós aceitemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Eu quero deixar essa palavra para você nessa noite, para você que está aqui na igreja, para você que está em casa. Compartilhe seus dons, porque seus dons irão fortalecer pessoas, seus dons irão encorajar pessoas. Não tenha vergonha da pregação do evangelho. Saiba que você é devedor da pregação. Você deve àqueles que precisam ainda alcançar Cristo. As pessoas, eu sempre falo isso aqui, as pessoas são as únicas coisas que nós, não são coisas, né? São os únicos seres que nós encontraremos no céu. Não levaremos mais nada. O único ser dessa terra, a única coisa criada por Deus nessa terra que nós podemos levar para o céu são as pessoas. Nós pregaremos, o Espírito Santo fará a obra e a pessoa se converterá, entregará o seu coração a Jesus. Somente isso, irmãos. Não vamos levar carro, não vamos levar bicicleta, não vamos levar instrumento, não vamos levar essa igreja. Vai ficar tudo aqui. Ó, vou ser mais ousado. Nem a família vai. A Bíblia fala que só vai estar lá a igreja. E como é bom quando a família está na igreja. Como a família é parte da igreja, porque aí ela vai. Agora, se a família não for parte da igreja, não vai. Porque a Bíblia fala que apenas aqueles que aceitaram Jesus, apenas aqueles que são igreja, estarão na eternidade. Então, saiba que você é devedor. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo, porque ele
revela toda a justiça para a salvação daqueles que ainda precisam de Cristo. É por isso que nós precisamos orar muito pelos nossos. Aqueles que nós amamos, que ainda não entregaram o coração a Cristo, em nome de Jesus vão entregar. O Espírito Santo vai fazer a obra, o Espírito Santo vai mudar o que precisa ser mudado. Nós precisamos orar e crer que isso vai acontecer, irmãos, porque vai em nome de Jesus. Nós precisamos crer na salvação daqueles que nós amamos. Nós precisamos crer na salvação dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho. Nós precisamos crer na salvação dessa cidade. Às vezes eu fico falando algumas coisas assim e eu fico pensando assim, bom, o pessoal deve pensar até que eu sou meio maluco. Porque como é que vai salvar uma cidade toda? Deus salva, irmãos. Deus pode, Deus faz. E nós somos parte disso. Nós precisamos ter coragem para pegar o Evangelho. Nós precisamos ser ousados como igreja do Senhor para esse tempo. Queria chamar o nosso ministério de louvor. Nós vamos estar adorando mais uma vez. Queria pedir para você se colocar de pé. E nós vamos juntos estar exaltando ao nosso Senhor. Porque Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno do nosso louvor. Se
descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Amém? Desejo que Deus tenha falado ao seu coração através desse texto. Eu desejo que o Espírito Santo de Deus complete a obra que precisa ser completada em você, na sua vida, para que você, assim como o apóstolo Paulo, possa frutificar e possa estar pronto para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Não se envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. É só o Evangelho que vai fazer com que as pessoas entendam o plano da salvação de Deus. O Evangelho é algo que Deus deixou de mais poderoso para nós. A Bíblia chega a falar que céus e terra passarão, mas as palavras do Evangelho, a palavra pregada, essa permanecerá para sempre. Em nome de Jesus, vamos orar. Queria pedir que você estivesse orando comigo nessa noite. E você que ainda não teve um encontro com Cristo, você que por acaso está na sua casa e esse culto está chegando até você, aproveite essa oportunidade, aproveite essa noite para entregar a sua vida a Cristo, para entregar verdadeiramente a sua vida ao Senhor, para que você, quando partir dessa terra, assim como nós, possa estar junto ao Deus Criador de todas as coisas. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite. Entregamos a Ti, Deus, o nosso culto. Te agradecemos, Deus, pelos irmãos que aqui estão, Deus, para Te adorar, para ouvir a Tua palavra. Pedimos, Deus, que Tu complete, Deus, a obra em cada coração. Que Tu complete a obra no coração dos nossos irmãos que também estão em casa, Deus. E por acaso, se alguém que está participando desse culto conosco ainda não tomou uma decisão de entregar verdadeiramente o seu coração a Ti, que essa noite ele possa estar fazendo isso, que essa noite ele possa estar experimentando a salvação que só há no reconhecimento de Cristo Jesus. Só há salvação por intermédio de Cristo, só há salvação por intermédio da cruz, pelo sangue derramado, aquele que se fez cordeiro por cada um de nós, Deus. Faz, Senhor, com o Teu Espírito Santo a obra que precisa ser feita. Alcança os corações de cada um dos nossos que ainda não tem a Ti como único e suficiente Salvador. Alcance o coração daqueles dessa cidade, Deus, que ainda não Te encontraram. Alcance o coração, Deus, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. Que o Teu Espírito Santo possa fazer a obra, Deus, que nós não podemos, mas que nós, como servos, possamos fazer a nossa parte nesse tempo. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Graças a Deus, os irmãos estão dispensados, coração silenciosa. Nós estamos terminando o culto nessa noite. Foi um prazer ter você conosco, foi um prazer ter você que está em casa conosco. Na quarta-feira às 19h30 estaremos mais uma vez aqui fazendo o nosso culto de oração. Grande abraço, Deus abençoe a cada um e que tenham uma semana na presença do nosso Deus Todo-Poderoso.